Olá, eu sou o pastor Isaías Fernandes e nós estamos começando agora mais um programa O que a Bíblia diz. Estamos na temporada sobre fé. E eu quero compartilhar com vocês hoje um tema: mantenha a chama acesa. Irmãos, nós vivemos dias tão desafiadores. Todos os dias, inúmeras circunstâncias têm tentado apagar a chama da nossa devoção. E às vezes, esses refrescos, esses soprar circunstanciais, nos atingem e nos balançam. É por isso que eu quero trazer uma mensagem ao seu coração. Porque esse desafio não é um desafio que só eu ou só você enfrentamos, não. Eram desafios que os primeiros cristãos já enfrentavam. É por isso que Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 6, ele diz assim: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Irmãos, Paulo plantou uma igreja em Éfeso, está lá em Atos, no capítulo 19. Talvez a maior igreja da Ásia Menor. A igreja de Éfeso era uma igreja que, desde o seu nascimento, ela teve grandes prodígios sobrenaturais, provocados pelo Espírito Santo de Deus. Um avivamento varreu aquela cidade. E Timóteo recebeu das mãos de Paulo o desafio de pastorear aquela igreja. E, não sei se você se recorda, mas Timóteo tinha inúmeros problemas, inúmeros desafios, que talvez estivesse levando a desanimar. Quando Paulo escreve essa segunda carta, é uma segunda carta muito dramática, porque Paulo está perto do seu martírio. É o último documento que Paulo produz antes da morte. Paulo está numa prisão marmetina no Fórum Romano, na capital do Império, lá em Roma. Nesse lugar escuro, insalubre, nesse lugar cheio de bactérias, nesse lugar cheio de doenças, nesse lugar onde um idoso no inverno romano sofria pelo frio, sem ter uma capa, um cobertor para se cobrir, é que Paulo decide encorajar um jovem que estava lá em outro continente, na Ásia Menor, em Éfeso, onde nós conhecemos hoje como Turquia, pastoreando uma mega igreja, cuidando dessa igreja. E Timóteo sofria muitos desafios. Então Paulo decide lembrar que Timóteo deveria manter o fogo do coração aceso. Mas existia algumas coisas que poderiam tentar apagar o fogo do coração de Timóteo. E eu quero elencar aqui pelo menos 4 coisas que poderia influenciar a devoção de Timóteo. E que são 4 realidades que podem também bater a nossa porta e talvez nos esfriar. Mas eu creio que a partir de hoje, a partir desse programa, você não tem mais desculpa para ser um crente frio na sua devoção. Ao contrário, você vai ser quente, vai ser caloroso na sua paixão pelo Senhor. O primeiro motivo que tentava esfriar Timóteo na fé era que Timóteo sofria muito com dores. A dor acompanhava Timóteo, a ponto de Paulo orientar Timóteo a misturar água com vinho. Naquele tempo, não havia água potável como nós conhecemos hoje. Então a água, ela era poluída, ela tinha policormes fecais, minérios, e às vezes provocava mais mal do que bem. Por exemplo, em Laodiceia, a água provocava vômito nos seus visitantes. Paulo então decide orientar Timóteo, que tinha um problema, fortes dores no seu estômago. Ele decide orientar Timóteo a misturar água com vinho para que o álcool do vinho, de alguma maneira, servisse como esterilizante, servisse como um antibactericida para matar as bactérias, para que Timóteo não sofresse com tantas dores. Preste atenção, irmão. A dor e o sofrimento não pode apagar o fogo do seu coração. Todos nós sofremos. Alguns sofrem mais, outros um pouco menos. Mas fato é que todos enfrentamos a carranca do sofrimento. Alguns dias precisamos olhar dentro do olho do sofrimento. Precisamos enfrentar face a face. Outro, temos um pouco de alívio. Mas inegável que todos nós sofremos. Mas o sofrimento não é uma desculpa para deixar o fogo da nossa devoção esfriar. Paulo não disse, Timóteo, quando você estiver sofrendo, Timóteo, não vá para a igreja. Não, ele disse, Timóteo, toma aí vinho misturado com água, alivia essa dor e vamos para cima. Crente, apruma o corpo,
Crente, levanta. Crente, firma os seus joelhos. Não é hora de esmurecer, não é hora de desanimar. Nós precisamos enfrentar o sofrimento e avançar. O segundo ponto, que talvez impactasse Timóteo, era a perseguição. Porque talvez, com Paulo preso, eles agora estivessem indo atrás de Timóteo. E Paulo, ele fala para Timóteo, dizendo: Timóteo, suporte comigo os sofrimentos. Irmãos, a perseguição, a oposição não pode nos fazer esfriar. Tem muito crente que quando começa a ser perseguido no trabalho, que quando começa a ser perseguido na faculdade, que quando começa a ser perseguido em casa, ao invés dele fazer a diferença por ser luz, ele cede à pressão da oposição e se mistura. Ele negocia os princípios, negocia os valores, mas nós não podemos negociar os nossos princípios. Crente, mais uma vez, a oposição não serve como motivo para você esfriar na fé. Ao contrário, aprume o corpo e suporte a oposição. Aprume o corpo e vá para cima no nome de Jesus. O terceiro ponto era o temperamento de Timóteo. Timóteo era tímido. Timóteo, ele era um jovem mais introspectivo. E Paulo fala para ele: pregue a palavra. A tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Irmãos, eu sei que às vezes nós nos escoramos nas nossas limitações. Eu sei que às vezes na nossa devoção fala: eu não vou nunca falar de Jesus porque eu sou tímido. Ou às vezes você é o oposto, não, eu sou impulsivo demais, então é melhor para mim. Precisamos parar de nos escorar no nosso temperamento. Precisamos abandonar esse discurso vitimista. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Você nasceu assim, mas encontrou Jesus. E Jesus mudou a sua vida. A partir desse encontro, a sua vida nunca mais foi a mesma. Ele te deu um novo coração. Ele regenerou a sua vida. É a partir disso que nós precisamos mudar completamente, desse encontro com Jesus. Não use o seu temperamento como desculpa para apagar a sua devoção. E o terceiro e último ponto que Paulo fala com Timóteo, que talvez estivesse desanimando Timóteo, era a sua inexperiência. Timóteo era um jovem. E Paulo escreve a Timóteo: ninguém te despreze no momento da sua mocidade, ou não se desanime por ser jovem. Irmãos, nós não podemos escorar na nossa falta de capacidade, falta de experiência, para deixar de pregar o Evangelho ou deixar de anunciar o Evangelho. Deus te chamou e Ele tem um compromisso com você. É interessante quando nós lemos em Levítico que o texto bíblico diz que Deus manda fogo do céu e esse fogo arde no altar. E Ele dá uma ordenança para o povo. Ele diz: o fogo deve arder continuamente no altar. Isso quer dizer que é Deus quem manda fogo para queimar no nosso coração. Mas a responsabilidade por manter essa chama acesa é minha, é sua. Deus um dia queimou o seu coração com o Espírito Santo. Esse fogo tem ardido continuamente no seu coração. Mas a responsabilidade por manter essa chama acesa é sua. E como você vai fazer isso? Você fará isso mantendo a sua devoção, irmãos. Oração, leitura da palavra, devoção, congregando, comunhão dos santos, vivendo essa vida intencional. Agora, se você virar as madrugadas assistindo plataformas de streaming em detrimento de orar, lendo outros livros que não seja a Bíblia, tendo tempo com os amigos, tempo para happy hour, mas não tendo comunhão com o Espírito Santo, como que nós viveremos com uma vida devocional e manteremos o nosso coração aquecido? Preste atenção, não falta comida, falta é fome da nossa parte, porque nós estamos enchendo os nossos estômagos espirituais com um alimento que não é a palavra de Deus. E quando vamos para a palavra de Deus, nós já vamos sem fome. Preste atenção, Paulo está ordenando a Timóteo que Timóteo lembre-se de manter a chama viva. Esse dom de Deus. Olha, eu quero lembrar você, mantenha a chama viva. Eu quero trazer essa lembrança ao seu coração. Não seja um crente apático. Não seja um crente morno. Não seja um crente indiferente. Preste atenção. Mantenha a chama viva.
O que você precisa fazer hoje para fazer o seu coração voltar a queimar pelo Senhor? Qual é a palha que tem sufocado a chama do seu coração? O convite de Deus hoje é para você retirar essa palha. O convite de Deus hoje é: tire essa cinza e coloque mais combustível aí. Irmão, vamos queimar de amor pelo Senhor. Vamos arder de amor pelo Senhor. O convite é feito para você. Mantenha a chama acesa. É com essa palavra que eu quero desafiar você a tirar cinza, a tirar palha, a tirar o que tem sufocado o fogo da devoção e a voltar a queimar de amor pelo Senhor Jesus. É com esse convite que nós finalizamos o programa de hoje. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Fique com Deus. Ósculo santo no seu coração e Deus abençoe.